nome é Aline e como esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal Seus Filhos Bilíngues, eu resolvi explicar para vocês um pouquinho de como eu cheguei à decisão de criar meu filho de forma bilíngue. Eu sou formada em Letras e Tradução pela PUC São Paulo, dou aula de inglês e na faculdade eu tinha uma matéria que falava sobre o bilinguismo, tinha um professor que era bilíngue e naquela época eu já me encantava pela forma com que ele falava tanto português quanto inglês sem sotaque, como ele trocava as línguas de forma muito fácil, então isso já era uma coisa que me encantava bastante. Aí depois da faculdade eu fui morar um tempinho na Irlanda e lá na Europa é muito mais fácil, né, a gente encontrar pessoas bilíngues ou multilíngues. E nessa minha jornada eu conheci uma menina que ela falava, além da língua mãe dela, ela falava inglês, alemão e francês. E nessa convivência com ela, eu vi o quanto que ela era beneficiada no mercado de trabalho pelo fato, né, de saber todas essas línguas. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi, né, conversando, lógico, com o meu marido, que isso é uma via de duas mãos, nós resolvemos criar nosso filho aí de forma bilíngue. Como eu falei, eu sou professora de inglês, o meu marido fala bem pouco, ele já fez cursos de inglês, né, quando era adolescente, depois quando era mais jovem, mas assim, eu diria que não fixou tanto, ele se vira bem no básico, mas ele aprendeu várias frases para falar com o Pedro e a gente tenta aí ao máximo falar inglês com o Pedro dentro de casa. Eu tenho umas perguntinhas que eu tô até com uma colinha aqui que eu vou tentar responder pra vocês, lá do pessoal do Instagram também, e vamos ver se eu consigo aí explicar pra vocês um pouquinho de tudo isso. Vamos lá. Por que eu resolvi criar o Pedro dessa forma? Bom, então eu resolvi criar ele dessa forma pelo fato de saber, né, o quanto que o bilinguismo, o quanto que você ter uma segunda língua ajuda, né, na sua vida, né? Eu sou professora, como eu falei, e eu tenho muitos alunos aí, ou não necessariamente alunos, mas já passaram por mim muitas pessoas que procuravam aula de inglês porque tinham perdido uma super oportunidade de promoção ou uma super oportunidade de emprego mesmo, porque o inglês era fundamental, né, no mínimo nível intermediário, e essa pessoa tinha nem o básico, então ela estava tentando aí correr atrás disso para de repente uns anos depois tentar aquela vaga novamente. Então, pensando nisso e pensando também no fato de muitos adolescentes, né, às vezes os pais colocam os filhos para fazer inglês na adolescência, o adolescente não aproveita da forma que deveria, né? Eu tenho muitos amigos que fizeram inglês na adolescência e que hoje não falam inglês, né, não sabem inglês, como deveriam pelo menos. Então foi pensando nisso que eu resolvi que eu criaria o Pedro de forma bilíngue. Eu queria que ele falasse tanto o português quanto o inglês, desde pequenininho, para que isso crescesse aí junto com ele. Então foi essa a minha motivação, saber de tudo que ele teria, das vantagens que ele teria quando adulto. A próxima pergunta é se o Pedro fala português. Sim, o Pedro fala português. Eu tento falar o máximo de inglês possível com ele aqui dentro da minha casa. Como eu falei, meu marido não fala inglês muito bem, então as coisas que ele sabe, ele fala com o Pedro, algumas coisas ele fala até errado, isso não tem problema. E eu tento falar inglês com o Pedro all the time. Tento falar o tempo todo inglês com ele. Mas ele fala português porque a gente mora no Brasil, né? Ele vai na escolinha ele só aprende português. Nas nossas famílias, né? Meus pais, minhas irmãs falam português com ele, meus sogros falam português com ele, tio, tia. Então, ele fala, sim, tanto o português quanto o inglês. A próxima, se o Glauber fala português com o Pedro, o Glauber é meu marido, ele fala, sim, português com o Pedro, até mesmo porque ele não tem, né, o conhecimento para falar tudo o que ele gostaria em inglês, mas ele aprendeu bastante coisa
conforme o Pedro foi crescendo, né, as coisas que ele poderia falar naquele momento de vida do Pedro. E hoje ele fala várias coisas em inglês com o Pedro, mas ele ainda fala, sim, português com o Pedro também. Aqui tem uma pessoa falando que é mais fácil porque eu sou professora. Claro, né, eu falo inglês fluente, dou aula faz mais de 13 anos, mas isso não deveria ser um impedimento se você também quer ensinar inglês para o seu filho desde pequeno, né? Você pode fazer isso mesmo sem ser fluente. A fluência aí não deveria parar ninguém de ensinar seu filho, né? Você pode iniciar, você pode... eu acho, inclusive, que você deve iniciar esse aprendizado, né, esse ensino em casa, com o que você tem, e você pode se motivar a aprender inglês ao longo da infância dele, para você ir ensinando estruturas mais complexas para ele, né? Então, além de tudo, você pode melhorar o seu inglês, e o bem que você vai estar fazendo para ele é assim, absurdo, quando ele for adulto, né? Então, o fato de você não ser fluente não deve ser um impedimento. Próxima pergunta. Como funciona a nossa rotina? Bom, então, como eu falei para vocês, o Pedro fala português. Eu tento ensinar o máximo, expor ele o máximo possível ao inglês, né? Alguns estudos falam que a criança precisa ter exposição a essa segunda língua pelo menos 20% do tempo que ela está acordada. Fazendo uma média aí do Pedro, seria aí no mínimo 2 horas por dia. Mas eu não falo só 2 horas, eu falo o máximo possível. E eu aconselho os pais que querem embarcar nessa a também falar o máximo possível, não ficar apenas nessas 2 horinhas, né, que falam que a criança já aprende o segundo idioma. Então o Pedro não assiste TV em português, o Pedro só assiste TV em inglês. A gente não costuma dar celular para ele, né? Eu sou um pouco contra isso, ele tem 2 aninhos ainda. Então a gente dá um celular aí num caso, né, tá num restaurante, a criança não para, a gente usa para emergência, não faz parte da rotina dele. Mas o tempo que ele assiste TV aqui em casa comigo é em inglês. E eu tento sempre cantar as musiquinhas, né, dos canais do YouTube aqui em inglês com ele. Tento fazer essa interação. O Glauber também ensina muitas palavrinhas em inglês para ele, né? Os animais, as cores. Foram todos o Glauber que ensinou. E ele aprende o som, sabe como fazer, tudo bonitinho. Então a rotina é básica. Eu tento falar inglês com ele o máximo possível, expor ele o máximo possível ao inglês através da TV e através de mim, né, conversando com ele. Quando saio de casa num mercado, num açougue, eu tento falar inglês com ele também, para que esse tempo de exposição aumente, né? Eu acho que durante o banho também a gente faz brincadeira, aprende as partes do corpo, então nós tentamos passar mais tempo de qualidade com ele, que eu acho que isso é um desejo de todos os pais, né? Passar tempo de qualidade com os seus filhos e, através disso, ensinar o inglês para ele. Eu relutei um pouco, na verdade eu demorei muito para abrir esse canal, o Pedro tá com 2 anos já, mas eu abri uma conta no Instagram também, que eu tô postando dicas aí, né? Chama @seusfilhosbilingues. E eu demorei um pouquinho para abrir esse canal porque a gente nunca acha, né, que as pessoas vão estar interessadas no que você tem para falar. Mas na minha família todo mundo sempre falava, né, nossa, você tem que mostrar isso para mais gente. Todo mundo acha fantástico, né, a forma como o Pedro me entende e a forma como ele fala inglês comigo. Então eu resolvi abrir esse canal para falar um pouquinho mais diretamente com vocês e para mostrar aí um pouquinho da nossa rotina, mostrar as atividades do Pedro, mostrar como que eu ensino o Pedro a falar inglês, para que se você quiser também você possa fazer isso da sua casa. Então não esquece de seguir a gente aqui no canal, ativar o sininho aí para você receber as notificações de quando eu postar algum vídeo. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo
e eu posso só adiantar que vem muitas novidades por aí. Bye!